Meus queridos, vamos abrir a palavra do nosso Senhor no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 41. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus a partir do versículo de número 53 até o versículo de número 57. É provável que você saiba que José é um tipo de Cristo. José, um dos personagens prediletos daqueles que costumam ler as Escrituras, tem um carinho especial por José. Não estamos falando do José, pai de Maria, que também é muito querido, mas estamos falando daquele José, aquele jovem lá do Antigo Testamento, aquele que foi levado para o Egito. E ele então, segundo os estudiosos, ele é um tipo de Cristo, ou seja, um personagem que o termo simboliza não é muito preciso, mas uma figura que representa a pessoa de Jesus no Antigo Testamento. E algumas coisas muito propícias na história de José se assemelha à história de Jesus, à experiência de Jesus. Por isso é que ele é um tipo de Cristo. Então, enquanto você vai abrindo aí Gênesis 41, observe algumas semelhanças, algumas particularidades. José, como Jesus, foi imensamente amado por seu pai. Você lembra que o pai de José o tinha em preferência em relação aos demais irmãos. Da mesma forma, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz que sempre que o pai se refere ao filho, ele diz: eis o meu filho amado, aquele em quem eu tenho todo prazer. Mas José, semelhantemente a Jesus, também foi odiado pelos seus irmãos. Semelhantemente a Jesus, ele foi humilhado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos e vendido pelos seus irmãos. Você se recorda que Jesus foi vendido por algumas moedas de prata, como José. José, semelhantemente a Jesus, foi recluso no Egito. Foi enviado para o Egito num momento de muita dificuldade. Você lembra que Jesus, ainda criança, foi levado ao Egito. José, semelhantemente a Jesus, manteve uma postura, uma conduta irrepreensível na hora da tentação. Você lembra que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e o tentou. E Jesus também no deserto, sendo tentado, como diz Lucas, por toda sorte de tentações, foi irrepreensível em sua conduta. José, semelhantemente a Jesus, foi elevado à presença de reis ou do rei. Tornou-se governador e rei por seus méritos, abaixo, obviamente, de Faraó. Jesus também, diz a palavra de Deus, que esse Jesus, o nosso Senhor Jesus, também foi engrandecido sobre todas as nações. José intercedeu pelos seus irmãos. Jesus também intercedeu pelos seus irmãos. E José foi engrandecido perante todas as nações, como o Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Várias coisas na vida de José se assemelham à vida de Jesus. Leiamos, irmãos, Gênesis capítulo 41, 53 a 57. A palavra de Deus nos diz: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E toda
todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Leia comigo o versículo 56 que está em negrito aí, que diz: abriu José todos os celeiros. Leia comigo. Abriu José todos os celeiros. Novamente. Abriu José todos os celeiros. Todos os celeiros, meus irmãos, foram abertos por José. José abriu os celeiros. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos, em forma de semelhança, de similaridade entre o caráter de José e o caráter de Jesus, na experiência de José? Acredito que nós não terminemos hoje, com a graça de Deus nós damos continuidade na próxima semana. Observe, meus irmãos, que assim como José abriu as portas dos celeiros, Cristo também abriu as portas da graça ao pecador. Primeira similaridade entre José e o Senhor Jesus Cristo é que, como o Senhor Jesus, como José, também o Senhor Jesus, creio que dá para você jogar o slide aí, filha. Tanto José como o Senhor Jesus, abriu as portas da graça ao pecador, O mundo inteiro, meus queridos, passou por uma crise sem precedentes. O mundo inteiro, uma crise sem precedentes. Vocês sabem muito bem que José havia profetizado. José tinha tido o sonho, revelou a Faraó que viriam 7 anos de abundância sobre o mundo. Aquela visão lá das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. E a palavra de Deus nos mostra lá, meus irmãos, que então chegaram aqueles anos de abundância. Mas logo depois dos anos de abundância, vieram aqueles 7 anos de fome. E o texto nos diz aí no versículo 57, que todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Imaginem uma crise sem precedentes. Todo mundo passando fome, todo mundo em dificuldades. Mas de repente, José abre os celeiros. José abre as portas dos celeiros. E pessoas vieram do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro puderam ter acesso às provisões fornecidas por José. E quando nós então fazemos essa similaridade com Jesus, nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra da mesma forma. Que a palavra de Deus nos mostra que lá na cruz um dia o Senhor Jesus disse: está consumado, tetelestai, está pago. E então aquelas profecias do Antigo Testamento passaram a se cumprir. A palavra de Deus nos diz que João Batista profetizou: arrependei-vos, porque já é chegado no meio de vocês o reino dos céus. E então o profeta Isaías, que havia profetizado, isso passa a se cumprir. O povo que habitava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Assim como José abriu os celeiros, todos os que estavam voltados em Cristo tinham também acesso às portas da graça. Então perceba que se José não abrisse os celeiros, meus irmãos, todos morreriam. Todos morreriam se José não abrisse os celeiros. Assim também, se Cristo não abrisse as portas da graça, todos estaríamos fatalmente mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, primeira similaridade entre Cristo e José é que ambos abriram as portas, e por meio da ação de ambos, provisões foram propiciadas àquele povo que estava em profunda dificuldade. Mas vejamos em segundo lugar, uma segunda semelhança entre
José e Jesus. É que só por meio de José era possível ter acesso às provisões. Isso está claro na palavra de Deus. Se você observar aí no versículo 55, a palavra de Deus vai nos dizer que as pessoas iam a Faraó. E observe qual era a resposta de Faraó: ide a José. Ide a José, porque só José fornecia a provisão necessária. Assim também, meus irmãos, com relação à obra de Jesus. Assim também com relação à obra de Jesus. A palavra de Deus nos deixa bem claro que nós só temos provisão espiritual em Cristo. Nós lemos no início do culto: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus te abençoa com toda sorte de provisão, mas Deus te abençoa com toda sorte de provisão em Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós só somos abençoados se estivermos em Cristo. O apóstolo Paulo nos diz que em Cristo nós temos remissão de pecados, em Cristo nós temos a nossa reconciliação com Deus, em Cristo nós temos, meus irmãos, a redenção, em Cristo nós temos toda sorte de provisão espiritual. Há pouco mais de um mês atrás nós fomos ao Espírito Santo, que é muito longe daqui, né? E então, para quem hoje desce a 101, passando por Vitória, seguindo em direção à Bahia, no meio do caminho ali, chegando à região de Aracruz e Ibiraçu, existe ali um mosteiro zen budista. E agora não tem como você não ver a imagem. Você vai perceber que ali existe uma imagem enorme, uma estátua enorme de Buda. E esta estátua enorme de Buda, segundo os estudiosos, ela tem por volta, segundo as informações aí, ela tem por volta de 30 metros de altura. E provavelmente agora passará a ser o mais famoso e o mais imponente cartão postal do Espírito Santo. Não tem como você passar e não vislumbrar aquilo ali. Segundo alguns, ela está entre as 3 maiores do mundo. No Brasil não existe outra, nos Estados Unidos não existe outra tão grande quanto essa. Eu fiquei pensando o quanto que os budistas investiram, porque agora ao lado dela também vai ter ali estive conversando lá com alguém que está montando algumas lojinhas que vão vender ali os produtos da Tailândia, da região lá toda da Ásia, né? Para você passar a ter conhecimento da cultura, das informações do budismo, e gradativamente, quem sabe o Espírito Santo, quem sabe o Rio de Janeiro amanhã vai ser todo evangelizado e colonizado aí por budistas. Já existe lá o mosteiro zen budista. Só que enquanto eu pensava nisso, me veio à mente que a palavra de Deus nos diz que só tinha provisão material quem ia a José. Faraó diz: ide a José. Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. E o apóstolo Paulo nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente por José se tem acesso às provisões, somente por Jesus. Não é Buda, não é quem quer que seja, é somente Jesus. Jesus morreu na cruz. Pode ter escultura do tamanho que for, pode ter sido a melhor pessoa a viver sobre a face da terra, ter tido as maiores virtudes. Jesus é quem morreu na cruz. Nós aprendemos com Gênesis, fazendo essa similaridade entre Jesus e José, que somente por José se tinha acesso às provisões, assim como somente por Jesus nós temos acesso às bênçãos da graça de Deus.
Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos ainda, nesta similaridade entre José e Jesus, que os celeiros eram abertos como fruto da generosidade de José, e não como fruto da sua conveniência. Percebam que a obra da salvação também é fruto da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, e não dos nossos pretensos méritos. O texto nos diz: abriu José todos os celeiros. Percebam, meus queridos, que todos os celeiros foram abertos. Percebam, meus queridos, que José poderia dizer assim: não, eu só vou abrir alguns celeiros, eu só vou fornecer parte da manutenção para as pessoas. José poderia muito bem dizer: olha, esses melhores frutos estão reservados para nós, egípcios, ainda que José não fosse egípcio, né? E esses aqui que são refúgio, eu posso até ceder para algumas pessoas. Nada no texto nos indica que José tenha sofrido algum tipo de pressão para fazer esse tipo de situação. Nada no texto nos dá a mínima sensação que José tenha feito algo por lobby, para dizerem assim: nossa, que cara bom, que rapaz sensacional, que ajuda, que se preocupa com os... Nada. José realmente abriu todos os celeiros e não alguns. Isso para nos ensinar o que, meus irmãos? Que os celeiros abertos eram fruto da generosidade dele, e não de conveniência da situação ou do que quer que seja. José foi benevolente porque ele era de fato benevolente. Meus irmãos, os celeiros foram cheios com a finalidade de serem abertos. Os celeiros, meus irmãos, foram entulhados de provisões porque um dia ele pensou, ou ele queria de fato servir ao mundo. Os celeiros eram fruto da generosidade dele. Eu me recordo que quando nós compramos nosso primeiro carro, ele não tinha ar-condicionado. E eu pedia, João, a Deus que me desse um carro com ar-condicionado. O segundo carro também não tinha ar-condicionado. E só no terceiro carro que nós tivemos o ar-condicionado. Quando a Marilene entrou pela primeira vez no carro, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Girou o ar-condicionado lá no 5, logo de vez. Quando ela girou o ar-condicionado, eu falei: mulher, para que você vai ligar o ar-condicionado? Vai nos dar esse prejuízo de gasolina? E ela então puxou minha orelha: mas nós não oramos para que tivéssemos um carro com ar-condicionado? Como é que Deus te dá a bênção e agora você não quer usufruir da bênção? Percebam aqui, meus irmãos, que a graça é para ser desfrutada. Era isto que José queria que as pessoas entendessem, que ele era gracioso, simplesmente como fruto da graça de Deus na própria vida dele. E assim também com relação a Cristo. As bênçãos da graça de Deus, meus irmãos, são fruto, não, meus irmãos, de nossos pretensos méritos, mas tão somente da misericórdia de Deus. A carta de Paulo aos Efésios nos diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. É a graça de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Celeiros abertos eram fruto da generosidade de José, e não de sua conveniência. Como também a obra da salvação é fruto da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, e não de nossos pretensos méritos. Os celeiros abertos, frutos da generosidade e não da conveniência. Terceira lição aprendida entre José e Jesus. Mas vejamos mais uma similaridade entre José e Jesus. Percebam, meus queridos, em quarto lugar, que somente José era a pessoa habilitada para abrir os celeiros. Nós aprendemos aqui somente José. E é interessante, se você olhar aí na Bíblia, no versículo 38 do capítulo 41,
que Faraó vai dizer aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, falando de José, em quem há o Espírito de Deus? Por que é que Faraó diz: ide a José? Porque Faraó conhecia o caráter diferenciado daquele jovem. Provavelmente Faraó sabia que aquele jovem foi parar na masmorra por sua fidelidade. Meus irmãos, a vida de José, a conduta irrepreensível de José, ele era aquela pessoa sábia, ele era aquela pessoa de visão, ele foi aquela pessoa que preparou toda a estratégia. Olhem, meus irmãos, no capítulo 41, versículo 33, o texto nos diz: antes da fome na terra, agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito um homem ajuizado. Agora observe no versículo 39, que foi dito por Faraó sobre José. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e tão sábio como tu. Somente José. Meus irmãos, toda aquela preparação, todas as dificuldades que José passou, tudo aquilo ali fortaleceu o caráter, a integridade de José. E assim também com Cristo. Vocês se recordem que a palavra de Deus no Antigo Testamento dizia que aquele cordeiro, ele tinha que ser sem defeito e sem mácula. E quando então João Batista olha agora Jesus vindo ao batismo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Somente José era a pessoa habilitada. Não tem outro como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Conforme falamos aqui, Atos dos Apóstolos nos diz que não há nenhum outro em cima dos céus ou embaixo na terra, que só há um mediador entre Deus e os homens. Por ele, se José ter sido previamente aprovado, como Jesus também, a carta aos Hebreus nos diz que naquilo que Jesus sofreu, Hebreus 2,18, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Somente José era a pessoa habilitada para abrir os celeiros, assim como Cristo também. Mas vejamos ainda uma quinta similaridade. Nós vamos fechar com essa, e semana que vem nós damos sequência fechando. Percebam, meus irmãos, em quinto lugar, uma quinta similaridade entre José e Jesus, que enquanto a fome durou, os celeiros ficaram abertos e nunca se fecharam. Isso é muito interessante, meus irmãos, muito interessante. Nós percebemos que nada no texto indica que alguém tenha ido ao Egito e tenha voltado para casa com as mãos vazias. Você está acompanhando a situação, vamos dizer, de desorganização no atual governo, parte do governo, parte das próprias pessoas, dos governadores, do próprio povo brasileiro. Nós temos vacinas se perdendo nos postos de saúde, se estragando. Nós temos gente que deveria ser vacinada e que não vai ser vacinado. Problema do povo, problema da administração local. Nós temos, meus irmãos, vacinas faltando para as pessoas, pessoas querendo ser vacinadas e não conseguem ser vacinadas. Então observe que há problemas para o lado do governo federal, problemas para o lado do governo municipal e estadual, problemas do próprio povo brasileiro. No entanto, quando nós olhamos esta situação de José, uma crise de proporções mundiais, e nada no texto nos diz que celeiros foram invadidos, saqueados. Nada no texto nos informa que alguém foi a José e disse assim: eu estou precisando, mas eu não voltei de mãos vazias.
Nada no texto nos informa, meus irmãos, que José não tenha ajudado quem foi ao Egito buscar. Enquanto a fome durou, os celeiros ficaram abertos, nunca se fecharam. E nós aprendemos que com relação a Cristo a mesma coisa. Cristo encontra-se sempre disponível, predisposto a abençoar sinceramente aquele que o busca sinceramente. O apóstolo João nos diz que o Senhor Jesus nos diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vai a Cristo, meu querido, e há provisão para você. Não importa onde você esteja, quem você seja, o celeiro estará aberto, disponível a ti. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. Eu me recordo de um comentário de Spurgeon dizendo acerca desta verdade, e ele diz o seguinte: imaginem como é a provisão de Deus. Ele diz: imaginem que 5 homens estejam muito sedentos, e só haja 1 litro d'água para esses 5 homens. Então o primeiro que pega essa água para beber, ele está com muita sede, vai bebendo. E os outros 4 ficam ali olhando. Ai, será que vai ter água para mim? E o cara está bebendo. Vai ter água para mim? Será que vai ter água para mim? Porque há 5 homens, mas só há 1 litro d'água. Ele diz: em relação a Cristo não é assim. Spurgeon diz: imaginem que 5 homens agora desçam à beira do rio. Nos nossos dias falando hoje não tem, como nós pensarmos nisso nos nossos dias, com os rios tão poluídos como nos nossos dias. Mas nós sabemos que há 200, 300 anos atrás não era assim, ok? 5 homens desçam à beira do rio, e o primeiro começa a beber água, e os demais observando. Como fica o coração dos demais? Eles ficam preocupados por a ausência de água? Não, porque eles estão bebendo do rio. Se eles bebem do rio, a água abundante para os 5, a água abundante para 10, para 20, para 30, para 50 e para 100. Cristo encontra-se sempre disponível, predisposto, assim como os celeiros de José, sempre abertos. Toda a provisão, todo aquele que vai ao Senhor Jesus. Ó, vinde a mim, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço. Vinde e a vossa alma se deleitará, porque em Cristo há abundância de provisão. O nosso irmão João, na primeira carta, capítulo 2, ele diz que o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados ainda do mundo todo. Se todo mundo se voltar a Jesus, há provisão para todo mundo, a graça suficiente, a bênção suficiente. Enquanto a fome durou, os celeiros ficaram abertos, nunca se fecharam. José, provedor. Cristo, provedor em sua graça. Eu quero dizer para você nessa noite, fechando a nossa palavra aqui, que há abundância de Cristo. Que olhando para a vida de José no Antigo Testamento, nós enxergamos a obra e o ministério de Jesus no Novo Testamento. Que eu e você podemos hoje ter acesso às bênçãos da graça, porque como José abriu os celeiros, um dia o Senhor Jesus lá na cruz abriu para nós as portas da graça de Deus. Veio para o que era seu, diz a palavra de Deus. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, que somos nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agradeça a Deus.
Louve a Deus, engrandeça o Senhor, porque um dia, como José, o Senhor Jesus abriu para mim e para ti os celeiros, as portas da graça. Só não vai a Ele quem não quer. Só não vai a Ele quem não admite a sua necessidade, a sua carência. Eu quero orar por ti, para que você vá a Jesus e encontre nele plena satisfação, toda sorte de provisão espiritual. Coloquemos de pé, queridos, vamos orar novamente, preparando-nos para participarmos da mesa do Senhor. Eu quero convidar nossos presbíteros que se coloquem à mesa, para logo após a oração, nós já servirmos a mesa do Senhor a cada um dos irmãos. Santíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor nesta noite. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que faz, meu Deus, esta similaridade entre nosso irmão José como tipo de Cristo e a obra do Senhor Jesus. José era a sombra, o Senhor Jesus o corpo. José era a figura, mas Jesus Cristo a realidade. E assim, meu Deus, como José era um tipo de Cristo, assim como a sombra de Jesus projetava para trás lá em José no Antigo Testamento, que hoje cada um de nós, ó Deus, se assemelhe de tal forma a Cristo, que esta sombra também seja projetada para cada um de nós à frente, que cada um de nós também seja um tipo de Cristo nos nossos dias, que todas as nossas ações, que todas as nossas reações, que todas as nossas atitudes se assemelhem de tal forma, Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Conforme cantamos, Deus, nesta noite, que não seja mais que cada um de nós, ó Deus, diminua e que apareça somente Jesus, que de tal forma o brilho do Senhor Jesus seja tão presente em nós, ó Deus, que as pessoas ao olharem para nós vejam de fato o brilho de Jesus em nós. Abençoe tua igreja, abençoe o teu povo, cada um de nós nesse momento, meu Deus, que nos preparamos agora para a ceia do Senhor. Tua palavra nos diz que o teu corpo é verdadeira comida e que o teu sangue é verdadeira bebida. Pai, nós queremos afligir a nossa alma nesse momento, queremos humilhar, quebrantar, meu Deus, o nosso coração na tua presença, para que participemos dignamente, Senhor, do corpo e do sangue do nosso Senhor. Deus, eu quero consagrar estes elementos que são retirados do uso comum, ó Deus, o pão e o vinho, e que serão usados agora, Senhor Deus, como sinais do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A tua palavra nos diz que o teu corpo é verdadeira comida e o teu sangue é verdadeira bebida. Meu Deus, robusteça, fortaleça a nossa vida de tal forma, meu Deus, que, ó Deus, ao sairmos daqui, saímos fortificados, ó Deus, fortalecidos pela presença de Cristo em nós. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém.